Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo Sem Tabu. Meu nome é Renato Mairink e aqui estamos hoje para dar sequência aos nossos estudos em mais um estudo que gostaríamos de tratar sem tabu, sem limitações, sem preconceitos, apenas abertos ao estudo e às reflexões, que é o propósito do nosso canal. Hoje vamos falar de um tema bem interessante nesta relação ciência-religião, que sempre foi uma relação um tanto quanto conturbada, podemos dizer assim, se pararmos para pensar na história da humanidade. Quantas vezes ciência e religião praticamente estiveram em lados opostos, e isso sempre que acontece nos traz dores, sofrimentos, atrasos evolutivos muito grandes, por essa questão do personalismo. Um achar que tem razão, o outro achar que tem a razão, e não serem capazes de juntos concluírem que podem ter razão em conjunto e trazer crescimento e evolução para a humanidade. Esse assunto, células-tronco embrionárias. Como chegou até nós? Durante muito tempo fui voluntário da doação de sangue e de plaquetas no Instituto Nacional do Câncer, no centro do Rio de Janeiro, no INCA. E lembro muito bem quando essas pesquisas começaram a surgir na mídia, começaram a ser discutidas na imprensa, quanto isso trouxe de novas esperanças, de novas expectativas para toda uma sociedade, principalmente para a classe médica e científica, e ainda mais para pais, mães, esposos, maridos, filhos, que estão na luta por ter uma condição de vida mais saudável. E lembro quanto isso era evidente no INCA, principalmente quando se falava na ala das crianças lá do Instituto, onde você via um monte delas na luta constante e difícil contra o câncer. Então, quando esse assunto surgiu das células-tronco embrionária, você percebia no brilho do olhar daqueles profissionais a esperança de algo que pudesse trazer conforto, que pudesse trazer melhores condições de vida e, principalmente, por que não, trazer a cura para muitas daquelas doenças que hoje a ciência ainda é incapaz de auxiliar, de resolver, de tratar de pessoas. Doenças como Parkinson, Alzheimer, os infartos, os problemas cardíacos, a diabetes e tantos outros problemas que trazem tanta dor e sofrimento para o ser humano. Ou seja, a expectativa de uma nova ferramenta que pudesse trazer melhores condições de vida para a nossa sociedade. Mas como sempre, e é quase sempre normal falar isso, porque eu lembro muito bem que na década de 90, quando surgiram o assunto das doações de órgãos no Brasil, 80, 90, quase que a totalidade das crenças religiosas, inclusive a nossa doutrina espírita, se posicionou contrário à doação de órgãos. Até que com o estudo, com a evolução, com a compreensão, a gente começou a entender o quanto aquilo era benéfico para a nossa sociedade. Mas normalmente, o primeiro posicionamento é de contrariedade, é de discussão, é de dizer que não, porque parece que o ego pesa nesse ponto, enquanto se trata tanto do lado científico quanto do lado religioso. Então, o nosso intuito hoje, com esse estudo, é tratar dele sem tabu, sem limitações, porque nós vamos ver mais para frente, ele acaba entrando em algumas searas do meio religioso que são tratadas com muito cuidado, com todo um pudor até excessivo, como o aborto e outros temas mais. Então nós vamos tratar dele e espero que ao término dele possamos nós não sairmos com conclusões definidas, mas sairmos daqui com uma capacidade ampliada de pensar antes de tirarmos qualquer conclusões precipitadas. Vamos lá, esperamos que tenhamos um bom estudo e ao término dele esperamos que saiamos um pouco mais abertos para receber novas ideias, novas coisas que surjam através da ciência e que a religião tem sim por obrigação estudar e se adequar e tentar auxiliar para que as coisas transcorram com a maior normalidade, serenidade e ética possível.
Para começar, nós vamos trazer uma frasezinha do companheiro Chico Xavier. Uma frase importante porque ela já dá uma diretriz ao nosso estudo. Chico dizia que a ciência é o amor que investiga. Olha a profundidade de uma frase tão pequena. Ou seja, na minha interpretação, Chico quer dizer que a ciência é Deus que coloca esta ciência como ferramenta para que a gente possa investigar, tratar, curar, evoluir, melhorar. O que seríamos da nossa sociedade hoje sem a anestesia? O que seria da sociedade hoje sem os antibióticos? Tudo fruto de pesquisa, de ciência, no momento que teve que chegar para a humanidade. Ou seja, é a forma com que Deus coloca para nós, oportuniza para o homem melhores condições de vida. E aí faz todo sentido quando o Chico diz que ciência é o amor que investiga. Ah, mas a ciência pode ser deturpada. Sim, a ciência pode ser deturpada. A ciência, sim, pode ser usada para coisas negativas, como a religião pode. Ou não. Quantas passagens sombrias da história da humanidade são frutos de decisões religiosas? Então vamos tentar, esse é o nosso objetivo, refletir sobre as células-tronco, em especial as células-tronco embrionárias, que são as mais polêmicas e que mais se evita o debate, ou apenas se taxa como algo que deva ser evitado. Vamos tentar entender um pouquinho. O que são células-tronco? São células encontradas em embriões. É importante esse ponto. No cordão umbilical e em tecidos adultos como o sangue, a medula óssea e o trato intestinal, por exemplo. Ao contrário das demais células do organismo, as células-tronco possuem grande capacidade de transformação celular e por isso podem dar origem a diferentes tecidos do organismo. Além disso, as células-tronco têm a capacidade de autorreplicação, ou seja, de gerar cópias idênticas de si mesmo. Esse é o grande pulo do gato das pesquisas com células-tronco. Os cientistas conseguiram descobrir que essas células são capazes de te autorreplicar, ou seja, até de copiar organismos que estejam com problemas em nosso corpo humano. Eles estudam a possibilidade de que através das células-tronco, sejam elas embrionárias ou de qualquer outra fonte de extração, poderão ser capazes de replicar, de trazer a oportunidade de reconstituição, inclusive, de um órgão, ou até gerar um novo órgão para o corpo humano. Ou seja, o quanto isso é importante para o desenvolvimento da ciência, do tratamento e da cura da nossa sociedade. Né? Principalmente de pessoas que estão ali, como aquelas crianças dentro do INCA, no hospital com dor e sofrimento. Então é importante que a gente primeiro perceba, como diz o Chico, que a ciência é o amor que investiga. Isso chega à ciência, à descoberta da possibilidade das células-tronco. Né? E é importante que a gente marque aí, principalmente, a questão das células-tronco encontradas em embriões, que é o foco do nosso estudo e é o foco da maior polêmica na relação ciência-religião quando se trata de células-tronco. O Dr. Drauzio Varela tenta nos explicar quais os avanços das pesquisas científicas com células-tronco podem trazer para a medicina. E quando falamos em trazer para a medicina, é trazer para a sociedade, é trazer para o ser humano uma perspectiva de vida melhor. As células-tronco podem ser utilizadas para substituir células que o organismo deixa de produzir por alguma deficiência, ou em tecidos lesionados, ou em parte de um órgão que está entrando num processo de adoecimento, ou em um órgão já bastante afetado, doente. As pesquisas com células-tronco sustentam a esperança humana de encontrar tratamento, e talvez até mesmo cura, para diabetes, esclerose, infarto, distrofia muscular, Alzheimer e Parkinson. Doenças que são chagas da nossa sociedade hoje e que um dos maiores, que quase a maioria dos nossos desenlaces partem desses tipos de doença. Ou seja, mas é importante frisar que ele diz, sustentam a esperança em encontrar tratamento. As células-tronco estão na fase de pesquisa.
Muito já se caminhou, muito já se andou, muito já se testou, mas ela ainda está em fase de testes. E espera-se que através das suas conclusões e da positividade desses testes, a gente consiga encontrar cura para diabetes, esclerose, infarto e doenças de todos esses tipos. Então a gente vai trazer agora um pequeno videozinho do Dr. Drauzio Varella falando sobre as células-tronco. Que é possível pegar um óvulo, tirar o núcleo de dentro desse óvulo, colocar o núcleo de uma célula madura dentro do óvulo e recuperar o potencial de multiplicação. Quer dizer, você pega o óvulo, que é uma célula embrionária, uma célula com potencial de se transformar numa célula embrionária, arranca o núcleo fora e pega o núcleo de uma célula adulta e põe dentro. Jamais se imaginou que isso fosse possível. Essa foi a grande descoberta dele. Jamais se imaginou que um núcleo de uma célula adulta pudesse ter a capacidade de provocar de recuperar, de fazer o caminho oposto, de recuperar a potencialidade de se multiplicar em inúmeras células. Essa descoberta foi da maior importância, porque isso abre possibilidade do quê? De nós resolvermos um tipo de problema para o qual não há solução técnica nesse momento, que é o problema da regeneração de tecidos. Nós cada vez morremos menos de doenças infecciosas. Hoje há homens de 70, 80 anos e mulheres dessa idade em atividade plena, intelectual, física, etc. A limitação da vida moderna qual é? É que há certos tecidos que nós vamos perdendo e não somos capazes de regenerar. Quem perde as células beta do pâncreas deixa de produzir insulina e vira diabético. Quem tem um infarto do miocárdio tem uma parte do músculo cardíaco que morre, nós não sabemos repor. Nós sabemos desviar as artérias, etc., para garantir uma certa circulação, ou uma circulação mínima necessária, mas nós não temos condições de repor aquele tecido morto. Se nós tivermos células que em laboratório funcionem como fábricas de tecido, isso vai abrir uma perspectiva na medicina, mas nós patinamos nas doenças degenerativas, porque nós não sabemos repor os tecidos que foram perdidos. Esse tipo de tecnologia oferece essa possibilidade. Infelizmente, isso começou a patinar numa esfera que é a discussão de quando começa a vida humana, de quais são os princípios. Nós nunca vamos nos entender nessa área. Porque se eu perguntar aqui para este auditório o que vai acontecer conosco a partir do momento em que o nosso coração parar, eu vou ouvir as mais variadas respostas, nunca chegarei a uma solução final para esse tipo de problema, porque ela não existe. A fertilização in vitro é um processo altamente ineficiente. O cálculo é que mais ou menos você tem que enxertar vários embriões no útero da mulher para que eles possam, um deles pelo menos, pegar. Ocasionalmente pegam 2 ou 3 e nós temos essas crianças que nascem de bando aí, não é? Mas normalmente é muito difícil conseguir um. A eficiência desse método anda ao redor de uns 10% em média. É lógico que há especialistas que dizem que com eles 30%, 40%, 50%, mas a média é muito baixa. Então você, primeiro, prepara vários embriões para escolher os mais viáveis. Esses que não são muito viáveis são desprezados. O que eles fazem com esses embriões? Você acha que não, mas aqui já obtive um embrião, eu vou cuidar da vida, vou congelar, eles jogam fora. A grande maioria joga fora. Esses que não são bem viáveis servem muito bem para esse tipo de experimento. Eles não são viáveis para serem implantados no útero de uma mulher, mas aquelas células podem ser usadas como fábrica de novos tecidos. O resto dos embriões, eles escolhem os mais viáveis, enxertam e guardam os outros que são viáveis e que teoricamente podem ser utilizados. Esses que vão para a geladeira dificilmente se tornam viáveis outra vez. O Conselho Federal de Medicina proíbe a destruição. Primeiro, não há controle nenhum, ninguém sabe quem congela isso, vão ficar congelando isso a que preço, tem um custo para congelar. E vão congelar durante quanto tempo? E às vezes o casal resolve adotar uma criança, pronto, e desiste daquele processo todo, que não é fácil. A mulher tem que tomar hormônio um tempão para depois poder fazer. Esses embriões que sobram, não há nenhum controle, ninguém sabe, ninguém tem ideia do que acontece com eles. O que os cientistas querem o que é pegar essas células embrionárias e poder utilizar isso para fazer tecidos novos. Percebe-se na fala do Dr. Drauzio, ele estava defendendo as pesquisas com células-tronco numa sessão do Senado Federal em Brasília.
percebe-se qual é o grande problema, né? A gente falou ali de um outro assunto que, por futuro, nós iremos tratar aqui no nosso canal, que é a questão da inseminação artificial, da doação de órgãos e da adoção, que são assuntos que caminham muito dentro, que acabam passando por aí, pela questão das células tronco embrionário. Só para que a gente consiga perceber que o problema parte exatamente de uma discussão religiosa. Se conclui a importância, sabe-se da importância das células tronco embrionária, sabe o quanto ela é capaz de permitir essa reconstituição de células doentes, danificadas, mas aí patina na questão religiosa. Porque, como a gente vai ver mais para frente, né, todas as crenças cristãs defendem a ideia de que a vida começa no ato da concepção. E a doutrina espírita não é diferente, né? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, nós vamos tratar mais à frente, que fala do momento da união do espírito com a matéria. Então o que a gente vai tentar de agora em diante é fazer com que a gente possa pensar na questão ética e científica e depois entrar numa análise profunda da doutrina espírita, que eu garanto que vai surpreender muita gente. Tudo isso que a gente vai ler mais para frente, ou vai fazer com que a gente pense um pouco mais antes de emitir uma opinião tão convicta de que isso não pode, de que isso não deve. A intenção é apenas que a gente pense, né? Para quem não conhece, existe uma lei da biossegurança que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que trata de vários assuntos da área científica, né? Trata de ciência, daquilo que é ético, daquilo que é institucional, daquilo que não é tão ético. Porque a discussão muitas vezes é essa. Mas a ciência pode não usar eticamente aquilo com que ela propôs usar de maneira ética. Sim, gente, como falamos lá no início. Sim, isso é do ser humano. Infelizmente, um código mais ético do que o código religioso não existe. E mesmo assim, nós, seres humanos, usamos a religião de maneira tão bárbara em várias partes da história da nossa humanidade. Então, o problema é entender que o ser humano é falho, mas o processo evolutivo tem que caminhar, né? Precisa caminhar. Vamos tentar entender um pouquinho o que a lei de biossegurança aprovada no Congresso permite em termos de pesquisas científicas. Essa lei de biossegurança autoriza as pesquisas científicas com células tronco embrionárias, mas impõe uma barreira. Poderão ser pesquisados apenas os embriões estocados em clínicas de fertilização considerados excedentes, por não serem colocados em úteros ou inviáveis, por não apresentarem condições de desenvolver um feto. Ponto. Material para um grande estudo futuro, né? Estamos falando da inseminação artificial. Algo que também, quando chegou com alta recusa e rejeição da parte religiosa, porque o ser humano estava querendo fazer o papel de Deus. Hoje, quase total da sociedade entende o quanto a inseminação artificial trouxe de prazer, de alegria e satisfação para que famílias possam gerar os seus filhos. Para que processos reencarnatórios possam ser concluídos. Olha só, espíritos reencarnam através da ciência. Mas é interessante que essas pesquisas seriam feitas em embriões estocados em clínicas de fertilização. Milhões de embriões estão congelados. E são esses que são retirados para uma inseminação artificial. Mas muitos, centenas e milhares deles, não são utilizados. Não são utilizados e ali ficam nas clínicas, porque é um processo de difícil decisão muitas vezes dos pais. E muitos, apesar da fecundação, né, da união do espermatozoide com o óvulo, não são capazes cientificamente de desenvolver um feto. Essa é a intenção, de que esses, como disse o Dr. Drauzio, pudessem ser usados para as pesquisas com células tronco. Qual o motivo da polêmica? Nós já demos uma pista aqui e vamos aprofundar. Qual o motivo maior da polêmica no Brasil em relação da lei de biossegurança? Para explorar as células tronco usando as técnicas conhecidas hoje, é necessário retirar o chamado botão embrionário, provocando a destruição do embrião. Desde o momento que esse botão embrionário vai ser retirado para as pesquisas, este embrião
não tem mais nenhuma utilidade. Ele morre. Ele encerra a sua utilidade. Esse processo é condenado por algumas religiões que consideram que a vida tem início a partir do momento da concepção. Ou seja, como nós, a maioria das crenças e a doutrina espírita, a concepção acontece no momento da geração deste óvulo. Desde o momento que este embrião foi gerado, ali começa a vida. Um espírito está ligado a ele. Está lá no Livro dos Espíritos. Há perspectivas de que no futuro se encontrem técnicas capazes de preservar o embrião, o que eliminaria as resistências religiosas. A ciência, entendendo essas resistências, busca formas de que esse embrião possa ser preservado apesar de ser retirado parte dele para as pesquisas com células-tronco. O importante aí, esse é o pilar do nosso debate hoje, é a questão religiosa, porque a gente foca que a vida ali começa. E a partir de agora, a gente só fala de doutrina espírita. Não iremos mais nos aprofundar nas opiniões religiosas das outras crenças. Apenas iremos estudar, dentro da ótica espírita, o desenvolvimento das pesquisas com células-tronco embrionárias. A gente vai partir daí o nosso debate e vamos aprofundar o estudo da doutrina espírita em cima das pesquisas com células-tronco embrionárias. Nessa lei de biossegurança, a discussão são 3 questões que foram discutidas tanto no Senado quanto no Supremo Tribunal Federal. A questão ética. Vamos debater a questão ética. É que entre nós, somente podem ser utilizados embriões inviáveis ou congelados há mais de 3 anos, que não serão implantados em útero materno. Essa é a questão ética da lei de biossegurança. Não se utilizariam embriões que ainda poderiam ser usados e que estão em condição de gerar a vida. Essa é a discussão, é a questão ética. Ou seja, na lei ficou acordado que se usariam apenas os embriões inviáveis, que estão congelados lá há mais de 3 anos e que não mais terão condição de serem implantados no útero materno e gerar vida. Isso ficou acertado na lei de biossegurança. E aí vem uma pergunta que já é minha. E um embrião que jamais será implantado em um útero materno? Não é uma vida em potencial? Guardem essa pergunta para o futuro do nosso estudo. Se a ligação do espírito com o embrião acontece no momento da fecundação, como fica o espírito nesse período que esse embrião está congelado? Como fica isso? Paramos para pensar nessa questão? Como é que está essa questão? O que acontece com esse espírito que está atrelado a um embrião congelado, que lá poderá ficar durante 3 anos congelado até ser descartado? Uma questão institucional que está lá na lei de biossegurança, né? As principais instituições científicas e de opinião pública do país, conforme aferida em pesquisa do Ibope, amplamente divulgada, né, é favorável, expressivamente favorável à pesquisa com células-tronco embrionárias. Ou seja, a maioria da nossa sociedade é favorável às pesquisas células-tronco embrionárias. E lógico, numa sociedade de predominância cristã, isso quer dizer que muitas pessoas cristãs também são favoráveis as pesquisas das células-tronco embrionárias, como esse amigo que vos fala. E a questão do ponto de vista humano são os 3 pilares da discussão dessa lei de biossegurança. É preciso não esquecer que estamos falando de gente. Gente que verdadeiramente depende e precisa dos avanços da ciência e das pesquisas. Gente que tem pouco tempo, gente que tem muito sofrimento. Elas não querem pena, mas atitudes. São pessoas que têm vontade de viver, que têm direito à vida. Vida real, concreta e presente. Pessoas com cérebros, nervos, coração, sentimentos, projetos e esperança na ciência e na medicina. Você imagina a discussão religiosa para quem é pai de uma criança que se encontra na luta contra o câncer? Ou para uma pessoa que está fazendo hemodiálise, que está vendo o seu tempo passar, suas esperanças acabarem? Sabemos a fila
que temos para a doação de órgãos nesse país. Sabemos que a maioria das pessoas não conseguem concluir as suas cirurgias e desencarnam. Então é importante que a gente pense na ética e na religião. Mas é importante que a gente pense que do outro lado tem um espírito encarnado. Tem seres com esperança e confiança na ciência. Tente se colocar neste momento na figura de um pai de uma criança como essa da foto. Tente se colocar na figura de uma criança cheia de esperança e confiança de que algum dia alguém vai encontrar a cura para o seu mal. Então a gente tem que pegar sempre a questão ética e a questão do ponto de vista humano e encaixar, caminhar juntos para que a gente possa concluir ou começar a tirar as nossas conclusões particulares de todo e qualquer tema. Todo e qualquer tema desses que queremos abordar no Espiritismo Sem Tabu, nós temos que ver o lado religioso, nós temos que ver o lado humano. Mas aí vem a grande pergunta do nosso meio espírita. É aí que entra o nosso calcanhar de Aquiles na discussão células-tronco embrionária, doutrina espírita. Mas esse procedimento não seria aborto? Desde o momento que tirarmos as células-tronco embrionária, esse embrião está descartado. E aí, como é que fica o espírito que estava preso neste embrião? Como conduzir essa discussão? No Brasil, há cerca de 20 mil embriões congelados, que não serão usados para fertilizar nenhuma mulher, e que em aproximadamente 3 anos poderão ser descartados. Embriões que estão congelados porque casais inférteis buscaram auxílios das clínicas de reprodução assistida. Vamos lá. Esses embriões são congelados no intuito de fertilização para que mulheres, casais, possam gerar os seus filhos. Mais de 20 mil embriões congelados, porque ainda é uma prática não muito habitual no Brasil. Em países de primeiro mundo, isso é muito maior. E que aproximadamente 3 anos podem ser descartados porque não mais servirão para as inseminações artificiais. Sem rodeio. Esses embriões poderão ser jogados fora? E os espíritos a eles atrelados? E os espíritos que no momento da fecundação do embrião foram ligados a esse embrião? Isso seria aborto, no caso da cirurgia por retirada das células-tronco para salvar vidas. E ao jogarmos fora, o que seria? E isso a sociedade não questiona. Questiona a retirada das células-tronco, mas muitas vezes não questiona esses milhões de embriões que são descartados no planeta a cada 3 anos. Vamos dar continuidade. E agora sim, nós vamos nos aprofundar na doutrina espírita. A minha intenção, ao término disso tudo, é que a gente saia daqui com mais vontade de estudar e pesquisar. Foi assim que eu comecei a estudar isso há 6 anos atrás, esse assunto. Porque eu estava no INCA, como eu falei, ouvi o assunto e comecei a pesquisar dentro da ótica espírita. Para tentar entender, para não ficar simplesmente no simplório, da discussão, porque quando a discussão parte apenas do simplório, é isso, ela começa a complicar. A gente precisa destrinchar essa doutrina. Vamos lá. Kardec nos fala da importância da ciência. Mas a importância de 2 pilares, fé e razão e fé cega. A fé cega, que diz: a ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Palavra do nosso codificador. Ou seja, a ciência sem religião, ela fica faltando parte. A religião sem a ciência, ela se limita. Ela paralisa. Ela não evolui. Olha a necessidade que Kardec traz de que isso caminhe junto para que essa fé seja racional.
E aí ele diz a nossa célebre frase no Espírita: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Será que essa frase foi levada ao pé da letra, pesquisada, estudada, refletida, quando lá nos idos de 80, 90, muitos espíritas se posicionaram contra a doação de órgãos? Quando a ciência mostrava a importância disso? Quando a ciência aprofundava a importância disso? Hoje somos todos favoráveis, mas na época éramos contra. E até hoje colhemos fruto de pessoas no meio espírita que não querem ser doador de órgãos. E aí saem as teorias mais loucas. Continuando. A famosa pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Questão 344 do Livro dos Espíritos. A união começa na concepção. Óvulo, espermatozoide. Mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, e este se liga ao laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. A união começa na concepção. Esse é o grande pilar da discussão no meio espírita, contrário às células tronco embrionário. O momento onde a gente discute se ali existe vida, se ali tem um espírito designado, e a gente encerra ele pela necessidade de extrair as células tronco e esse embrião ser descartado, estaríamos cometendo um aborto. Ou seja, estaríamos interrompendo uma encarnação. Se pararmos aí, se parássemos o estudo aí, eu também concluiria dessa forma. Se eu não fosse à frente dentro da doutrina espírita, eu também pararia aí. Porque isso aí é o que é feito na grande maioria das discussões. Pegamos aquela frase, aquela pergunta, e utilizamos como base para o nosso estudo. E aquilo se torna verdade, é indiscutível. Não se fala mais. E nós não vamos parar aí. Nós vamos bem à frente, para que possamos ter subsídios para afirmar as coisas que a gente realmente concluir ao término desse estudo. O que diz a espiritualidade? Vamos debater outras ideias no nosso meio espírita, que como no mesmo assunto que tratamos a homossexualidade, quando dizemos que não tem nada lá na doutrina que fale sobre isso, a gente se surpreende. Acredito que também isso trará surpresas nesse exato instante. Sobre esses estudos, os esclarecimentos dos benfeitores espirituais praticamente inexistem. Eu já ouvi essa frase dentro de uma instituição quando eu perguntei sobre o assunto. Ah, mas a gente não existe quase nenhum esclarecimento sobre isso no meio espírita. Como eu falei, do mesmo jeito que eu ouvi quando eu falei da homossexualidade. E a gente foi destrinchar obras, Revista Espírita lá de 1880 e pouco. Livros Espíritas de Caibar Schutel de 1920. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Será? Será que realmente nós não temos esclarecimentos dos espíritos superiores sobre esse assunto? Sobre essa questão, ciência, religião? E aí que possa abordar a questão da células tronco embrionário? É importante que antes da gente entrar no processo, a gente consiga como a gente deve debater qualquer tema dentro da casa espírita. Não pode ser como está na imagem. Eu concordo ou eu não concordo e acabou. É importante que tenhamos liberdade de pensar. Sou um espírita que não aceito o não simplesmente. Não aceito que digam para mim, não leia esse livro não. Quando alguém me diz não leia o livro não, porque não está de acordo com os ensinamentos espíritas, ou você não tem noção de como desperta em mim a vontade de buscar o livro imediatamente. Porque o livro, se ele incomoda alguém,
É preciso ler para que eu tire as minhas conclusões. O jornalista, professor, historiador e estudioso espírita George Hansen traz isso para a gente. O assunto deve, qualquer assunto espírita, deve e pode ser debatido de forma imparcial, livre do ranço obscurantista dos idos medievais, levando-nos a conclusões futuras mais satisfatórias. Todo e qualquer assunto tem e deve ser debatido de maneira livre, quando se trata de uma fé racional. Se a gente fala de uma fé racional, não pode existir assuntos que não possam ser debatidos. Não há assuntos que o espírita tenha que ter tabu. Senão nós voltamos para aquela era, como diz ele, dos idos medievais, onde nada pode ser debatido, nada pode ser questionado. Onde nada pode ser, que qualquer coisa que saia de um padrão social, cultural, não deve ser debatido. Engraçado, né? Somos seguidores de uma fé que quando surgiu extremamente sofre, até hoje sofre, tanto com preconceito. Mas agimos da mesma forma quando algo novo nos surge. Vamos seguir. Essa é uma pergunta muito boa. Hoje, quando eu postei nas redes sociais uma perguntinha, para cutucar realmente vocês sobre a questão das células tronco, um amigo disse assim: eu acho que Deus se seus cientistas descobrem é porque Deus quer. Mas ao mesmo tempo isso não ia ser aborto. Eu adorei o comentário dele, meu amigo Jorge Freitas, porque leva a essas reflexões. Olha essa pergunta: o homem brinca de Deus ou é Deus que dá ao homem o poder de pesquisar, estudar e decidir? Porque quando a gente falou lá atrás da inseminação artificial, esse foi o argumento de muitas pessoas no movimento espírita. O homem está querendo se igualar a Deus gerando vida. Sim, e gera. E hoje é provado que gera. Mas ele não gera nada que Deus não queira. Porque quem dá a vida, quem dá o espírito é Deus, não é ele. Ele gera a matéria. Ou seja, o homem hoje é auxiliar de Deus no processo da criação. E assim sempre fomos. Deus nunca fez nada surgir para a humanidade sem que o homem fosse o artífice dessa descoberta ou criação. Então Deus deu a nós a capacidade de realizarmos e descobrirmos aquilo que traz o bem-estar para a nossa sociedade. Então o homem não brinca de Deus. Deus se utiliza da ferramenta do homem para a evolução da humanidade. Seja na arte, na ciência, aonde for. Aí agora a gente vai entrar mais a fundo. Quando a gente ouve muito falar da reencarnação, do processo reencarnatório, de quando aqui voltamos para uma nova experiência, e aí fica essa pergunta: os espíritos participam do processo reencarnatório? No momento das nossas reencarnações, no momento que encarnávamos na Terra, os espíritos, a espiritualidade superior, participa desse processo reencarnatório? A espiritualidade superior participa de todo o planejamento reencarnatório? Estudando as obras de André Luiz, a gente vai ver que sim. André Luiz nos traz, até quando fala que em nosso lar existe o Ministério da Reencarnação, onde todo o planejamento da nossa encarnação é feito, e na maioria das vezes nós participamos de todo esse processo. Planejamos todos os nossos processos, e isso tudo com todo o cuidado e amparo da espiritualidade, que planeja qual a forma vai ser, qual o melhor caminho, qual a questão social, qual a questão da formação, qual a questão cultural, aonde vai nascer, como vai nascer, participam dos detalhes de todo um processo reencarnatório. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz assim, de uma passagem que tem lá, onde eles nos mostram que até na escolha do espermatozoide adequado para a fecundação, a espiritualidade trabalha. Até o espermatozoide mais apropriado para a formação física que nós necessitaremos numa nova encarnação, a espiritualidade participa. Olha esse trecho, falando que os mentores espirituais passaram a examinar os mapas cromossômicos, com a assistência desses construtores, desses espíritos que participam, examinando a geografia dos genes das estruturas cromossômicas, a fim de certificar-me
até que ponto poderemos colaborar com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Tudo aquilo que vai ser necessário na formação dessa estrutura física que receberemos nessa encarnação, questões cromossômicas, são planejadas e trabalhadas pela espiritualidade, para que esse corpo seja apropriado para as experiências que você vai viver. Olha que interessante. A gente muitas vezes esquece desse detalhe e acha tudo que é o acaso. Não é isso? Continuando no Missionários da Luz, André Luiz nos diz assim: o instrutor Alexandre, que estava trabalhando com André Luiz nesse processo, dirigiu os serviços graves da ligação primordial e, após identificar o espermatozoide mais apto, fixou nele o seu potencial magnético, ajudando-o a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar na célula feminina. Em seguida, ajustou a forma reduzida de Segismundo, que interpenetrava com o organismo perispiritual de Raquel, sob aquele microscópico globo de luz impregnado de vida. Primeiramente, fica a dica. O melhor livro de André Luiz, na minha humilde opinião, Missionários da Luz. Riquíssimo, riquíssimo em informações. E agora vamos debater os detalhes. O instrutor dirigiu os serviços de ligação para identificar o melhor espermatozoide em milhões de espermatozoides, que normalmente se direcionam na direção do alvo. Para que eles possam facilitar ao escolher o melhor espermatozoide para aquela formação física, eles facilitam para que esse espermatozoide chegue ao óvulo primeiro e fecunde. Olha as minúcias, os detalhes do que a espiritualidade superior participa. Perfeito, não é isso? Deus sabe tudo. É isso, onipresente, onisciente, onipotente. Faz todo sentido que a espiritualidade saiba qual o melhor espermatozoide para isso. Em segundo, ele reduz a forma de Segismundo, que é o espírito reencarnante, pela questão perispiritual de Raquel, que o receberia como sua mãe. Olha a importância, gente, que a gente desse pequeno trecho do Missionários da Luz para o restante dos nossos estudos. A espiritualidade participando das minúcias. Ou seja, ela sabe qual o melhor espermatozoide, sabe qual o melhor momento, sabe qual o mais apropriado para o processo reencarnatório. Continuando no Missionários da Luz, André Luiz nos fala: o espírito poderá estar presente e influir na seleção do espermatozoide e do óvulo que vão disparar o mecanismo de fecundação e, consequentemente, da gestação. A espiritualidade participando de todo o processo. Naturalmente que para isso é necessário que o espírito tenha condições evolutivas e de conhecimentos, pois há renascimentos regidos por leis emergenciais. O que eles querem dizer para a gente aí? Que nós, em nosso processo encarnatório, também participamos. Também damos opiniões sobre o melhor para a nossa atual encarnação. Mas existem encarnações emergenciais, encarnações compulsórias que acontecem muitas vezes pela incapacidade evolutiva do espírito sem a sua participação. Ou seja, só para que a gente feche, Deus, soberanamente, através da espiritualidade superior, participa de todo um processo reencarnatório, escolhendo os mínimos detalhes para tratar a nossa encarnação. Valorize a oportunidade que você tem de estar aqui. Que trabalho foi feito pela espiritualidade para que essa oportunidade lhe fosse dada? Lá no Missionários da Luz, desta maneira se dá a fecundação, formando-se o ovo ou zigoto, e o início da vida física e da ligação espiritual, quando existe um espírito designado. E já pois fixado por esse cordão fluídico, caminhando o ovo e o espírito com seu sonho reencarnatório. Olha que lindo, né? Que belo. Nesse momento, houve a fusão. E nesse momento, inicia-se um processo, oficialmente um processo reencarnatório. Mas olha esse pedacinho que a gente grifou. Quando existe um espírito designado. Está lá no Missionários da Luz, de André Luiz. Quando isso aparece lá, se a gente não estuda a fundo,
ou quando passamos a estudar a fundo, vem a dúvida. Ué, então pode ser que um embrião seja gerado sem espírito designado? Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é André Luiz. Isso vai dar ainda muitos subsídios para frente. Na questão 356, ou seja, pode existir embriões fecundados e que não têm o espírito desengueirado? Na 356, mesmo livro dos espíritos. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Ou seja, em fetos que são gerados e que vêm a interromper ou durante a gestação ou nascem, já nascem mortos na linguagem material, poderia ser que não tivessem espíritos designados àquele feto? Pode ser que durante uma gestação inteira apenas se gere um corpo matéria e não se gere um espírito, não tivesse um espírito destinado àquela encarnação, aquele momento foi apenas uma experiência, uma necessidade no processo de aprendizado e evolução dos pais, por exemplo? Vamos ver a resposta. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve designado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças então só vêm por seus pais. Tais crianças materiais, tais fetos, matéria, são gerados apenas nos processos evolutivos dos pais. Efetivamente, existem corpos a quais nunca foi gerado um espírito destinado a ele. Já tínhamos parado para refletir sobre essa pergunta? Já tínhamos parado para analisar essa pergunta? Já tínhamos parado para pensar que pode ser que muitas vezes um embrião que é gerado e que a cessação dessa gestação acontece no meio do seu transcurso possa nunca ter tido um espírito ali vinculado? Foi apenas uma experiência necessária para os pais? Continuando. Vamos lá no Livro dos Espíritos de novo. A alma. O que é a alma? A alma independe do princípio vital? A alma independe do corpo? E aí o que diz os espíritos? O corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos-los constantemente. São distintos, alma, matéria. Na questão B, Kardec aprofunda, mas o que seria o nosso corpo se não tivesse uma alma? Essa tem tudo a ver com o nosso estudo. Simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Resposta da espiritualidade. Olha que interessante. Já tínhamos aprofundados nessa resposta quando pensamos nas células-tronco embrionárias? O que seria do nosso corpo matéria se não tivesse uma alma, apenas uma massa de carne sem inteligência? Tudo o que quiserdes, exceto um homem. E é isso que a ciência precisa para tratar as nossas doenças, ela não precisa do espírito. As células-tronco é matéria. Ela é retirada desta matéria que pode não ter um espírito designado. E aí, desde o momento, acabaria toda a resistência com as células-tronco. Porque se não existe um espírito, não existe aborto. Bacana, né? Quando a gente começa a pensar um pouquinho mais e aprofundar a doutrina espírita. Vamos lá. Se a espiritualidade participa de todo o processo reencarnatório e até sabe quando tem um espírito designado para um embrião, será que eles designariam um espírito para um embrião que seria usado para a ciência, para o tratamento com células-tronco, que vai salvar vidas? Será? Deus onipotente, onipresente, onisciente. Espiritualidade superior trabalhando em todo o nosso processo reencarnatório. Escolhem até o mínimo detalhe do espermatozoide apropriado. E aí, nesse momento, eles iam passar desatentos e não saberiam que aquele embrião está sendo gerado pela ciência para salvar vidas. Será?
Olha o que diz Joana de Ângeles. É tão bom trazer subsídios variados, porque fazem com que a gente saia dessa mesmice de apenas repetir o discurso tradicional. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, através da psicografia de Divaldo Franco, olha só que bacana. Não podemos desconsiderar também que os mentores espirituais, especialistas da área, ou seja, que trabalham na área da ciência, e do processo reencarnatório, são inteligentes o suficiente para saberem que tal ou qual óvulo será ou não destinado à produção de células-tronco para fins terapêuticos. E, portanto, nenhum espírito deverá estar ligado a ele. Olha que legal. Se eles são também conhecedores das leis universais, das leis de Deus, para que eles vão designar um espírito para um embrião que eles sabem que será usado nas pesquisas com células-tronco para salvar matéria? Ou então, vamos começar a entronizar a força vigorosa da imprevisibilidade do acaso, da imprevisibilidade do acaso. A gente passa a vida inteira no meio espírita dizendo que o acaso não existe. Será que a espiritualidade superior não saberia que aquele embrião antecipadamente será usado para pesquisas onde vai salvar vidas apenas para restauração material? Iria designar um espírito para ser congelado? Será? Ou então eles não sabem de nada e são pegos de surpresa porque o homem resolve congelar aquele embrião. Aí é o acaso. Ou então, a partir desse instante, eu já começo a pensar que o acaso existe. Nossa, anos e anos de doutrina espírita e hoje eu começo a descobrir que será que o acaso existe? Quem falou foi Joana de Ângeles. Dias Gloriosos, excelente livro. Bem atual. André Luiz, fantástico, Evolução em Dois Mundos. Um dos livros mais complexos do André Luiz para se estudar. E é importante, eu adoro botar a data, 1958. Nem se pensava na possibilidade de células. Psicografia de Chico Xavier. Olha o que diz André Luiz. Dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a experiência de transplante dos tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes, de vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre tecidos outros in vivo, conseguem gerar órgãos extras. Tem certeza que esse Dr. André Luiz não é atual, não, gente? Ele não é médico do INCA, não? Olha bem, gente. Evolução em Dois Mundos. Espírito André Luiz. Psicografia de Chico Xavier, em 1958. Já fala sobre transplante de tecidos de embriões entre si. Já fala de células enxertadas com tecidos outros in vivo, gerando órgãos extras. A gente no meio espírita é engraçado que a gente passa o tempo inteiro ouvindo dizer que que o mundo material é uma cópia do mundo espiritual. Que a gente tem aqui, tudo que aqui surgiu primeiro no mundo espiritual e vem como inspiração para que o homem crie aqui. Mas quando o nosso orgulho, a nossa prepotência religiosa entra em primeiro lugar, a gente esquece disso. Ninguém está querendo dizer que precisamos simplesmente acreditar cegamente em nada que a ciência nos apresente. Eticamente é necessário que a gente questione. O que é necessário que a gente faça é parar para estudar a nossa doutrina. Aprofundar na nossa doutrina antes de emitirmos uma simples opinião é aborto. Pode parar. Somos contrários. A ministra Carmen Lúcia, do STF, na mesma época que estava se votando a lei de biossegurança, teve uma frase muito feliz, que acho que qualquer pessoa que já passou pela situação de uma luta contra um câncer de um familiar,
que já viu um familiar em processo terminal, vai entender o que ela diz. As pesquisas com células-tronco embrionárias não produzem a certeza do resultado favorável. Mas a não pesquisa produzia a certeza da ausência de resultados. Cale aqui com precisão a frase feliz do navegador Amir Klink: o maior naufrágio é não partir. Ninguém sabe ao certo se realmente as pesquisas com células-tronco trarão os resultados que a gente deseja. Mas se não iniciar as pesquisas, resultado nenhum vai ser alcançado. Imagina se lá atrás não fizéssemos as pesquisas com os antibióticos, com as anestesias, como já falamos. Imagina. Hoje nós já fazemos corações artificiais, gente. Quando uma sociedade há entre 30 e 40 anos atrás era contra a doação de órgãos. As pesquisas com doação de órgãos. Imagina se tivéssemos parado lá atrás. Não, isso não vai dar resultado. Ou isso fere os nossos princípios religiosos. Quantas pessoas teriam deixado de ter a oportunidade da vida? Belíssima frase de Amir Klink, né? O maior naufrágio é não partir. Em tudo na nossa vida, se não tentamos, perdemos uma grande oportunidade, uma das nossas grandes tarefas como encarnados, que é auxiliar na evolução e no crescimento da humanidade. Na Gênese de Allan Kardec, nós estamos terminando o nosso estudo, e aí nós deixamos essa frase justamente para encerrar o nosso estudo. Caminhando de par com o progresso, ou seja, com o progresso da ciência, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Essa talvez é uma das partes da codificação espírita que mais me marca e mais me impulsiona como espírita, né? Como curioso espírita. De nunca me deixar fechar para nada novo, para nada que surja. E como disse para vocês, como espírita teimoso, para nada que me digam não. Se me digam simplesmente não, embasem o não. Porque senão eu preciso buscar esse não, entender esse não. É necessário para nós, como espíritas, entendermos um não. Porque é assim. Para você dizer para uma criança hoje um não, você tem que estar embasado, se ela não entende, e ela vai questionar o seu não. Imagina para nós, espíritos milenares, espíritos velhos, a gente ainda vai aceitar simplesmente o não? Então a gente encerra trazendo para vocês as nossas bibliografias, as nossas fontes. É a Lei de Biossegurança de Engenharia Genética, o nosso maravilhoso Livro dos Espíritos e a Gênese da Codificação Kardec, e os livros Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, e Missionários da Luz e Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Trazemos bases e fontes para que a gente pesquisem mais. Não aceitem o que a ciência diga com facilidade. Não aceitem o discurso simples da doutrina espírita, muitas vezes praticada por outros, que diz não pode, porque é aborto. Não aceitem o estudo desse amigo que lhes traz. Questionem. Façam mais espiritismo sem tabu. Façam mais espiritismo sem limites. É isso que vai trazer evolução para a nossa sociedade. Não podemos ficar paralisados em ideias pequeninas de que é assim ou é assado. Nada é assim ou é assado. Nada é pau ou é pedra. No meio tem uma quantidade enorme de novas estruturas. Temos várias outras ideias surgindo a todo instante. E a ciência nos mostra isso. A gente agradece mais uma vez. Estamos felizes pelo nosso segundo vídeo. Esperamos que gostem, esperamos que tenham trago mais do que esclarecimento, que
tenham colocados mais dúvidas e mais vontade da pesquisa, mais vontade de adquirir novos conhecimentos. É esse o nosso intuito. Porque, como diz a musiquinha, já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Fiquem com Deus e até a próxima.